No episódio de hoje do Confissões do Reddit, você vai ouvir duas histórias emocionantes e reais sobre amor, escolhas difíceis e as consequências que nem sempre imaginamos. Na primeira, um casal decide abrir o relacionamento para tentar salvar o casamento, mas quando os sentimentos começam a surgir por terceiros, a realidade se torna bem mais dura que a teoria. Já na segunda, o marido descobre que sua esposa o traiu com 3 homens diferentes, e mesmo depois de tudo, ela volta arrependida, dizendo que ainda o ama. Será que o perdão tem limite? Prepare-se para mergulhar fundo em relatos sinceros, cheios de dor, aprendizado e reviravoltas. Se você gosta de histórias reais com emoção e reflexão, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque essas confissões vão te fazer pensar 2 vezes antes de abrir o coração ou o relacionamento. Vamos lá! Confissão 1. Aceitei dividir minha esposa com outros homens. Mal sabia eu no que isso ia dar. Meu nome é Rafael. Tenho 34 anos. E essa é a história de como, tentando salvar meu relacionamento, eu acabei perdendo muito mais do que imaginava. Quando conheci a Mariana, ela era diferente de todas as mulheres com quem já havia me relacionado. Inteligente, direta, cheia de opiniões. Do tipo que entrava numa sala e todos percebiam. Nos conectamos rápido e forte. Em menos de 2 meses, já estávamos morando juntos. Nos primeiros anos, o relacionamento era tudo o que eu sempre quis: parceria, conversa, apoio, química. Mas como em quase toda relação longa, as coisas começaram a esfriar. Não o amor, mas a rotina. Viagens deram lugar a boletos. Surpresas foram substituídas por "o que vamos jantar?". O toque ficou mais espaçado. A conversa mais objetiva. E, em silêncio, começamos a nos afastar. Foi então que, numa noite aparentemente comum, Mariana lançou a ideia. Já pensou que talvez a gente esteja tentando encaixar nosso amor num molde que não funciona mais? Como assim? Perguntei. Estou dizendo que, talvez o que a gente sinta não precise estar preso à exclusividade. A gente se ama. Mas talvez possamos viver algo mais aberto. Explorar. Respirar. E quem sabe até reacender o que temos. Aquilo caiu como uma bomba. Eu nunca tinha cogitado isso. Relacionamento aberto? Dividir a pessoa que eu amo com outros? Mas, ao mesmo tempo, havia nela um brilho no olhar. Uma empolgação que eu não via fazia tempo. E ali estava meu erro número 1, dizer sim, mesmo com o coração dizendo não. Porque às vezes, a gente aceita o que machuca, com medo de perder quem ama. Estabelecemos regras, só encontros casuais, nada de envolvimento emocional, total transparência. Tudo muito moderno, muito racional. Mas relacionamentos não são fórmulas matemáticas. Mariana foi a primeira a explorar. Criou um perfil num aplicativo. Começou a sair com algumas pessoas. Eu tentei fingir que estava tudo bem. Mas cada vez que ela voltava de um desses encontros, algo dentro de mim quebrava um pouco mais. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Estava tentando ser o cara evoluído. O que entende. O que não sente ciúmes. Mas a verdade? Eu estava sufocado. Mesmo assim, para equilibrar, decidi fazer o mesmo. Criei um perfil. Marquei encontros. Mas nenhum fazia sentido. Eu saía, conversava, às vezes beijava, mas voltava me sentindo vazio. Porque minha cabeça ainda era dela. Até que uma noite, ela chegou em casa com um brilho diferente. Um perfume que não era o dela. E um silêncio, que dizia mais do que 1000 palavras. Eu perguntei. Como foi? Ela hesitou. E respondeu. Diferente. Foi o bom. Nesse momento, algo em mim se partiu de vez. Depois daquela noite, comecei a perceber pequenas mudanças na Mariana. Ela ficava mais tempo no celular. Saía com mais frequência. Estava sempre rindo sozinha de mensagens que não me mostrava. E, o mais estranho, parou de me perguntar como eu me sentia em relação ao nosso acordo. O relacionamento aberto, que antes era uma escolha discutida a 2, virou algo que parecia só beneficiar um lado. Enquanto eu tentava manter a aparência de segurança, por dentro estava em guerra comigo mesmo. A verdade? Eu sentia que estava perdendo ela. Pouco a pouco. Foi numa terça-feira que tudo desabou.
Eu estava saindo do trabalho quando recebi uma notificação no meu celular. Mariana havia deixado o iCloud dela conectado no meu notebook antigo, e uma mensagem apareceu. Era de Rodrigo. Aquela noite foi perfeita. Não consigo parar de pensar em você. Sinto que estamos indo além, e isso me assusta, mas também me empolga. Eu li aquilo umas 5 vezes. Cada palavra parecia arrancar um pedaço de mim. Indo além? Empolga? Esperei ela chegar em casa e chamei para conversar. Calmamente. Sem acusação. Apenas querendo a verdade. Você está se envolvendo com alguém? Perguntei. Ela hesitou. E então disse. Eu não planejei, Rafa. Juro que não. Mas com o Rodrigo, é diferente. A conexão foi além do físico. Me faz sentir viva de um jeito que eu não sentia há muito tempo. A pior parte? Ela não parecia arrependida. Tentou justificar dizendo que esse era o risco de um relacionamento aberto. Que sentimentos às vezes escapam. Que ela ainda me amava, mas que também estava descobrindo um outro tipo de amor. E foi aí que percebi, aquilo não era mais um relacionamento aberto, era um triângulo mal disfarçado. A gente tinha criado regras, mas as emoções não jogam limpo. Nos dias seguintes, o clima em casa era irrespirável. Eu não comia direito. Dormia pouco. Tudo o que fazia era pensar no que eles estavam vivendo, e no que eu estava perdendo. Tentei sair com outras pessoas de novo, como forma de distração. Mas não funcionava. Ninguém conseguia atravessar o muro emocional que eu havia construído. E o pior, comecei a me perguntar se o problema era comigo. Foi então que encontrei uma mensagem de Mariana no WhatsApp, aberta no notebook. Não foi invasão, ela esqueceu a aba aberta. E lá estava. Eu não sei mais como olhar o Rafa nos olhos sem sentir culpa. Talvez seja hora de sermos honestos de verdade. Ela estava decidindo ir embora. E nem teve coragem de me dizer cara a cara. Naquela noite, antes que ela dissesse qualquer coisa, eu me antecipei. Se você está apaixonada por ele, pode ir. Eu libero você. Mas, por favor, não me chame de moderno, maduro ou evoluído. Eu só fui burro. Ela chorou. Tentou explicar. Pediu um tempo para pensar. Mas ali, dentro de mim, já era tarde. Depois da liberdade, veio o vazio. Ela saiu naquela noite com uma mala pequena. Disse que iria pensar. Que precisava de espaço, de silêncio, de clareza. Mas no fundo, eu sabia, ela estava indo atrás dele. Os dias seguintes foram os mais silenciosos da minha vida. Não porque não houvesse barulho lá fora, mas porque dentro de mim tudo estava mudo. Não chorei no primeiro dia. Nem no segundo. Mas no terceiro, desabei. Foi no supermercado, de todos os lugares possíveis. Vi o iogurte que ela gostava. Peguei automaticamente. E ali, entre prateleiras e carrinhos, chorei como uma criança. Porque às vezes, o amor não acaba com um grito, acaba com um detalhe comum, que lembra o quanto a pessoa fazia parte da sua rotina. Me afastei de tudo. Dos amigos, da família, do trabalho. Me senti um idiota por ter aceitado aquele acordo moderno. Me sentia pequeno, como se eu fosse insuficiente para manter alguém por perto sem ter que compartilhar. Recebi mensagens dela. Poucas. Dizia que estava pensando muito. Que estava confusa. Mas eu não respondia. Porque eu não sabia mais o que dizer, nem o que queria ouvir. E então, 23 dias depois, ela apareceu. Bateu na porta como se ainda morasse ali. Eu abri. Estava magra, abatida, com olheiras profundas. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela começou a chorar. A tremer. A falar rápido, atropelando palavras. Rafa, eu cometi o maior erro da minha vida. Ficamos sentados por horas. Ela contou tudo. Disse que o tal Rodrigo parecia incrível no começo, atencioso, presente, apaixonado. Mas, com o tempo, ele começou a mostrar a verdadeira face. Não queria compromisso. Não queria rotina. Não queria bagagem emocional. Queria a versão divertida e leve da Mariana, não a real. E quando ela tentou transformar aquilo em algo mais sério, ele se afastou. Sumiu. Foi descartada como algo temporário. Quando ele me bloqueou, eu chorei. Mas não por ele. Chorei porque entendi o que perdi. Eu não te valorizava.
Eu queria viver duas vidas ao mesmo tempo. E acabei sozinha. Ela me olhou nos olhos com um desespero que eu nunca tinha visto. Me dá uma chance de consertar. Não para voltar no tempo, mas para fazer diferente agora. E ali, eu me vi diante de uma decisão impossível. Porque parte de mim ainda a amava. Mas a outra, não confiava mais. Mas será que quando o amor volta ele é o mesmo? Eu nunca fui bom em decisões rápidas. Mas naquela noite, diante do pedido dela, eu não consegui simplesmente dizer sim ou não. Olhei nos olhos da Mariana por um longo tempo. Tinha amor ali, sim. Mas também havia feridas. Não cicatrizadas. Apenas cobertas por uma fina camada de esperança. Você não quer voltar para mim. Você quer voltar para quem eu era, antes de você me quebrar. Ela chorou. Ficamos em silêncio. Até que completei. Se quiser mesmo reconstruir algo comigo, vai ter que me conhecer de novo. Porque aquele Rafael morreu naquela decisão de abrir o relacionamento. Nos dias seguintes, começamos um processo estranho. Ela voltou para casa, mas dormia no quarto de hóspedes. Não éramos um casal. Éramos dois sobreviventes dividindo o mesmo teto, tentando entender se ainda havia um futuro possível. Começamos a conversar mais. Verdadeiramente. Sem defesas, sem filtros. Pela primeira vez em muito tempo, nos ouvimos. Ela contou como se sentiu invisível por meses antes de sugerir o relacionamento aberto. Como achava que eu não a desejava mais. Como confundiu liberdade com fuga. Como achou que abrir o relacionamento traria respostas, e acabou trazendo um espelho. Eu falei sobre minha insegurança. Sobre o nó que me apertava o peito toda vez que ela saía com outro. Sobre como eu me forcei a aceitar algo que me destruía por dentro só para não perdê-la. Você me pediu maturidade, Mari. Mas confundiu maturidade com ausência de dor. Eu não reclamei, mas sangrei em silêncio. Fizemos terapia. Individual e depois em casal. A psicóloga foi direta. Relacionamento aberto só funciona quando a segurança emocional profunda. Se for usado como solução para um problema pré-existente, só vai potencializar a dor. E foi exatamente isso que aconteceu conosco. Não demorou muito para Mariana entender o tamanho do estrago. Ela se comprometeu a reconquistar minha confiança. Fechamos o relacionamento novamente, dessa vez, por vontade mútua. Mas havia uma diferença, não estávamos tentando voltar ao que éramos. Estávamos tentando entender quem podíamos ser agora. Começamos a sair como se estivéssemos nos conhecendo. Cinema, café, caminhadas no parque. Rimos de coisas bobas. Tivemos conversas profundas. Aos poucos, os toques voltaram. O carinho. A intimidade emocional. Mas eu ainda carregava um receio. Um medo de que, a qualquer momento, ela pudesse se entediar de novo. Querer abrir de novo. Trocar o certo pelo excitante. Até que, numa noite, ela me disse: Rafa, eu já fui a mulher que confundiu desejo com liberdade. Hoje, quero ser a mulher que escolhe compromisso, com consciência. E nesse momento, eu senti, pela primeira vez em meses, uma paz estranha. Não por confiar plenamente, mas por ver que ela, finalmente, havia amadurecido com a dor. Assim como eu. Mas é um fato. Reconstruir é mais difícil do que recomeçar. Dizem que perdoar é libertar o outro, mas a verdade é que, antes disso, é libertar a si mesmo. Foi esse o caminho que escolhi trilhar. Não porque esqueci o que aconteceu, mas porque decidi que minha história não seria escrita apenas pela dor. A Mariana, aos poucos, reconquistou meu espaço. Não por obrigação, mas com gestos sinceros. Ela mudou a forma de se comunicar. Parou de evitar conversas difíceis. Começou a me perguntar de verdade como eu me sentia, sem tentar justificar tudo. E eu, com o tempo, fui abrindo espaço para o afeto. Sem forçar. Sem pressa. Até que, depois de muitos meses, tivemos uma noite em que nos abraçamos por horas, em silêncio, até adormecer. Foi nesse abraço que entendi, o amor pode não voltar igual, mas pode voltar mais forte, se vier com consciência. Decidimos fazer uma viagem. Nada sofisticado. Apenas nós dois, sem distrações. Fomos para uma cabana no interior, cercada de árvores e silêncio. Lá, pela primeira vez, falamos sobre tudo. Sem filtros. Sem medo.
Você ainda tem medo de mim? Ela perguntou. Não tenho medo de você. Tenho medo de me perder de novo tentando te manter por perto. Ela assentiu. E respondeu. Então dessa vez, vamos manter um ao outro por escolha. E não por necessidade. Voltamos dessa viagem com outra perspectiva. Não éramos o casal que começou tudo. E talvez nunca fossemos. Mas podíamos ser algo novo, mais maduro, mais transparente, mais real. Hoje, vivemos juntos. Combinamos que nunca mais usaremos o relacionamento como laboratório de experiências que escondem carências. Se faltar algo, vamos falar. Se estiver ruim, vamos ajustar. E se for o fim, que seja com dignidade. Porque aprendemos, da forma mais dolorosa possível, que relacionamentos abertos não curam o que está quebrado, apenas escancaram as rachaduras. Mas também aprendemos que amar não é nunca errar. É ter coragem de encarar os próprios erros. E se houver amor de verdade, e vontade dos dois, reconstruir é possível. Leva tempo. Custa caro. Mas pode, sim, valer a pena. Confissão 2. Minha esposa me traiu com 3 homens e depois implorou por perdão. Eu nunca fui do tipo que compartilha sua vida online, mas depois de tudo o que vivi, acho que contar essa história pode ajudar alguém por aí, ou talvez só me ajude a organizar os cacos. Meu nome é Daniel, um nome fictício. Por razões óbvias, tenho 37 anos, sou engenheiro civil, e estive casado por quase 11 anos com a mulher que eu acreditava ser minha melhor amiga, confidente e parceira de vida. O nome dela era Amanda, a também fictício, uma professora dedicada, carismática e incrivelmente envolvente. Era do tipo que entrava numa sala e mudava o clima com um sorriso. Nos conhecemos na faculdade. Eu cursava engenharia, ela letras. Era aquele tipo de conexão imediata, como se nossas almas se reconhecessem no primeiro olhar. Namoramos por 3 anos, noivamos, e nos casamos com toda a pompa de quem acredita que felizes para sempre é uma estrada reta e segura. Construímos uma vida juntos. Compramos um apartamento, viajamos, adotamos um cachorro, a Thor, um Golden que era como um filho pra gente. Sempre achei que tínhamos uma relação sólida, transparente, até bonita demais para os padrões de hoje. Mas estava enganado. A primeira rachadura surgiu num momento que parecia comum. Foi numa terça-feira à noite, dessas comuns. Amanda estava mais distante, mexendo no celular no sofá, rindo baixinho. Perguntei o que era. Ela disse nada demais, só um meme. Eu acreditei. Era a minha esposa. Por que eu duvidaria? Só que com o tempo, nada demais se tornou um padrão. Risadinhas para o celular. Saídas para encontrar as amigas que antes duravam 2 horas e passaram a durar 6. Perfume diferente. Um cuidado exagerado com a aparência. E, acima de tudo, um vazio no olhar quando ela voltava para casa. O ponto de virada foi um domingo à tarde. Estávamos almoçando com meus pais, e ela recebeu uma ligação. Levantou da mesa com pressa, atendeu no corredor e demorou mais de 10 minutos para voltar. Quando voltou, estava nervosa, vermelha, suando. Ali, algo em mim despertou. Não era ciúme. Era intuição. A sensação de que algo havia sido quebrado, mesmo que eu ainda não conseguisse ver os pedaços no chão. Demorei mais 3 semanas para tomar uma atitude. Foi doloroso. Vasculhar o celular dela era algo que eu nunca imaginei fazer, mas naquele ponto, minha sanidade dependia de respostas. Esperei ela dormir. Peguei o aparelho. E ali, encontrei o que eu nem nos meus piores pesadelos imaginava. Mensagens. Várias. Com 3 nomes diferentes. 3 homens. 3 histórias paralelas que ela conduzia com a mesma doçura com que me olhava todas as manhãs. Um deles era um colega de escola, professor como ela. Outro, um personal trainer que ela conhecera na academia. O terceiro, o mais chocante, era um ex-namorado de juventude com quem ela havia reconectado no Instagram. As mensagens não eram explícitas, não havia nada que você não pudesse ler em público sem corar, mas eram suficientes para revelar encontros, conversas íntimas, promessas de futuros e até risadinhas sobre mim. Sim, sobre mim. O bobo que ela dizia amar. Naquele momento, senti meu mundo ruir. O chão desapareceu. Minha cabeça latejava. O Thor, nosso cachorro, veio se deitar ao meu lado,
como se sentisse que algo em mim tinha morrido um pouco. No dia seguinte, encarei ela. Coloquei o celular em cima da mesa e disse apenas: "Explica." Ela ficou pálida. Tentou negar. Depois tentou minimizar. Depois chorou. Caiu no chão como se estivesse desmoronando. Pediu perdão. Disse que foi um erro. Que não significava nada. Que se sentia sozinha. Que a culpa era da rotina. Que eu era bom demais e ela não se sentia à altura. Nada disso importava. Não naquele momento. Porque a dor era surda, era como se tudo dentro de mim estivesse sendo rasgado em silêncio. Naquele dia, eu não a mandei embora. Eu simplesmente saí. Passei a noite no carro, estacionado em frente ao mar, pensando em tudo o que vivemos. Pensando se aquilo podia ser consertado. Se havia alguma chance de perdão. Eu ainda não sabia, mas essa história estava só começando. Passei a noite em claro. Naquela madrugada silenciosa, estacionado à beira da praia, encarei as ondas por horas, tentando entender o que eu tinha feito de errado. Será que falhei como marido? Será que me tornei previsível? Ou será que, no fundo, o erro não era meu, mas de alguém que escolheu quebrar aquilo que jurou proteger? Quando o sol nasceu, a decisão parecia clara e eu precisava de espaço. Voltei para casa, peguei algumas roupas, minha escova de dentes, e antes que ela acordasse, deixei um bilhete. Preciso pensar. Não me procure. Cuidarei de mim primeiro. Fui para a casa de um amigo de infância, o Eduardo, que me acolheu sem fazer perguntas. Ele sabia que, se eu estava ali, era porque algo muito sério havia acontecido. Passei os primeiros dias como um fantasma, comendo pouco, dormindo mal, revivendo cada detalhe do que li nas mensagens. E o que mais me doía não era só a traição física, mas o envolvimento emocional. Os apelidos, as piadas internas, os planos futuros. Não era apenas um deslize. Eram vidas paralelas. 3. Amanda me mandava mensagens todos os dias. Longas, desesperadas. Depois de uma semana, comecei a lê-las. Ela dizia que não sabia o que havia acontecido com ela. Que se sentia vazia, que buscava fora o que achava ter perdido dentro. Que em nenhum momento deixou de me amar. Que estava em pânico por ter jogado tudo fora. No impulso, pedi que ela me enviasse um áudio explicando tudo, sem mentiras, sem máscaras. Queria ouvir sua voz. Queria entender o que ela sentia quando fez tudo aquilo. E, naquele áudio de quase 8 minutos, ela desabou. Chorava, tremia, contava como o primeiro erro foi quase acidental, e como, depois disso, foi se afundando numa espiral de carência, vaidade e descontrole. Disse que nenhum daqueles homens a fazia se sentir completa. Que todos eles juntos não chegavam perto do que tínhamos. Que ela só percebeu o valor do nosso casamento quando me viu partir. Era tarde? Talvez. Mas eu ainda estava confuso. Parte de mim queria simplesmente virar a página, recomeçar longe dela. A outra parte lembrava dos nossos momentos, das viagens, dos sorrisos, dos planos que construímos com tanto amor. Então propus uma conversa, olho no olho. Sem gritos. Sem acusações. Só a verdade. Nos encontramos no parque onde demos nosso primeiro beijo. Irônico como a vida às vezes é, a Amanda estava abatida. Cabelos presos de qualquer jeito, olheiras fundas, roupas simples. Um contraste gritante com a mulher que, semanas antes, esbanjava vaidade e brilho. Ela não falou nada. Apenas me abraçou. Um abraço longo, silencioso, cheio de culpa, mas também de saudade. Eu não consegui retribuir. Meu corpo estava ali, mas meu coração ainda construía muralhas. Sentamos num banco de madeira e começamos a falar. Por mais de 2 horas, ela abriu tudo. Contou detalhes, respondeu minhas perguntas, até as mais difíceis. Admitiu que mentia para si mesma, que justificava suas atitudes dizendo que não estava sendo vista, que eu era ocupado demais. Doía ouvir, mas eu precisava escutar. Era o único jeito de decidir com clareza. No fim daquela conversa, ela me disse uma frase que nunca vou esquecer. Se eu pudesse voltar no tempo, escolheria você 1000 vezes. E destruiria qualquer ponte que levasse até outro caminho. Não chorei na frente dela. Mas quando voltei para o carro, chorei como nunca.
porque ali estava a mulher que eu amei por mais de uma década. E, ao mesmo tempo, ali estava a pessoa que havia me causado a dor mais profunda que já senti. As semanas seguintes foram difíceis. Ela pediu para ir à terapia. Começou a frequentar sessões individuais e me convidou, mais tarde, para irmos juntos. Parte de mim dizia, é tarde demais. Mas outra parte, a que ainda havia resquícios de amor em seus olhos, dizia, tenta mais uma vez. Não porque ela merecia, mas porque talvez nós merecêssemos tentar, mesmo depois da queda. Mas como perdoar 3 traições? Como dormir ao lado de alguém que partilhou seu tempo, sua atenção e seus sentimentos com outros, ao mesmo tempo em que dizia te amar? Essas perguntas não saíam da minha cabeça. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Um dos homens com quem ela se envolveu, o personal trainer, me procurou. Disse que queria conversar. Que precisava me contar algo que Amanda jamais contaria. Eis o que ela escondeu, e o que ele revelou. Receber uma mensagem daquele homem foi como levar um segundo tapa, depois de já estar caído. Ele mandou um simples: Oi, sei que isso pode parecer estranho, mas sou Marcos, o personal. Preciso conversar com você. Tem algo que talvez você não saiba. No começo, pensei em ignorar. Parte de mim queria enterrar tudo e seguir em frente. Mas a outra, e aquela parte que ainda procurava entender os porquês, me empurrou para aceitar. Marcamos num café discreto, fora do bairro. Eu fui sozinho. Nervoso, mas determinado. Quando vi, tive uma reação inesperada, em raiva, sim, mas também uma certa curiosidade amarga. Era um homem comum. Nada especial. Não era mais bonito, mais inteligente, nem parecia ter algo que justificasse o que aconteceu. E, no entanto, ele esteve na minha casa, nos meus horários de trabalho, enquanto eu vivia achando que tudo estava bem. Marcos foi direto ao ponto. Olha, antes de tudo, eu sei que nada que eu diga vai apagar o que aconteceu. E sim, eu fui errado. Muito. Mas eu parei com ela antes mesmo de saber que você tinha descoberto. Ele contou que o relacionamento deles durou cerca de 2 meses. Tudo começou com flertes, toques durante os treinos, e depois evoluiu para encontros fora da academia. Disse que Amanda falava de mim como um homem bom demais e que se sentia insuficiente. Que usava essa narrativa para justificar a aproximação. Mas o que realmente me abalou foi o que ele disse em seguida. Cara, no último encontro que tivemos, ela chorou. Disse que estava perdida, que não sabia por que fazia aquilo. Que te amava. E que sentia que estava se destruindo. Ele disse que encerrou ali. Cortou contato e se sentiu mal por tudo. E agora, ao saber que eu havia descoberto e que Amanda estava tentando se reerguer, decidiu me procurar para limpar parte do peso que carregava. Não sei se ele esperava um agradecimento. Eu apenas levantei, olhei nos olhos dele e disse: se tem algo que aprendi com tudo isso, ou é que ninguém trai sozinho. Mas só quem é traído sente o buraco no peito todos os dias. Voltei para casa com um turbilhão dentro de mim. Parte de mim estava cansada, exausta, querendo colocar um ponto final definitivo. Mas outra parte começou a perceber algo que eu tentava negar desde o início, e Amanda estava se arrependendo de verdade. Ela não negava. Não se vitimizava. Não culpava o mundo. Apenas admitia, buscava ajuda, se expunha na terapia. Chorava diante da minha frieza e dizia que, se o perdão fosse impossível, ela entenderia. Mas que, se eu um dia quisesse tentar, ela estaria disposta a reconstruir tudo. Tijolo por tijolo. E então, num domingo à noite, foi a sessão de terapia de casal que ela insistia para eu participar. Sentei sem expectativas. Mas ali, ouvindo ela contar para uma estranha como foi viver com a culpa, com o arrependimento, com o medo de me perder, algo em mim começou a ceder. Eu ainda a amava. Isso doía mais do que tudo. Porque amar alguém que te machucou é como segurar uma faca pelo lado da lâmina. Você sangra, mas não solta. A terapeuta nos ouviu por 1 hora. E, no final, disse algo que ficou ecoando na minha mente por dias. Reconstruir algo não é voltar ao que era antes. É criar algo novo. Às vezes, melhor. Mas para isso, ambos precisam estar dispostos a sangrar um pouco no caminho. E foi nesse ponto que nossa história mudou de direção. Não para um final feliz imediato, mas para uma jornada de perdão. Um processo lento,
cheio de altos e baixos. Limites foram estabelecidos. Amanda cortou completamente os contatos com os 3 homens. Deixou o emprego. Mudou de rotina. E, principalmente, abriu mão do controle. Passou a aceitar que eu tinha todo o direito de sentir raiva, de duvidar, de precisar de tempo. E eu comecei a olhar para ela com outros olhos. Não mais como a mulher perfeita que eu achava ter casado. Mas como um ser humano quebrado, falho, tentando se reconstruir depois de quase perder tudo. Mesmo assim, a confiança era uma estrada de terra. Qualquer solavanco me fazia lembrar das mensagens. Qualquer atraso, qualquer risada no celular, me lançava de volta para a insegurança. E foi nesse cenário instável que recebi uma proposta de trabalho fora do estado. Algo que poderia mudar minha vida, e talvez dar a distância que meu coração ainda precisava. E esta foi a decisão que mudou tudo. Quando recebi a proposta de trabalho, senti como se o universo estivesse me oferecendo uma saída. Era um cargo de liderança em um grande projeto de construção em Florianópolis. Salário excelente. Moradia custeada. Uma chance real de recomeçar minha vida longe de tudo que me machucava. Mas havia uma questão crucial: o contrato era de 2 anos, e a mudança teria que ser imediata. Eu não contei a Amanda de imediato. Queria pensar. Pesquisar. Sentir, sem influências. Passei noites em claro imaginando como seria aquela nova vida. Uma cidade nova. Um apartamento só meu. A possibilidade de construir algo do zero, sem os fantasmas do passado. Mas também pensava nela. Em como Amanda vinha se dedicando à terapia, aos nossos encontros, ao processo de reconstrução. Em como ela tinha mudado. Se tornado mais transparente, vulnerável, aberta. Em como chorava quando eu me distanciava, mas respeitava meu silêncio. Nunca implorava, nunca pressionava. E então, decidi contar. Foi uma tarde de sexta-feira. Estávamos na 2ª sessão conjunta de terapia. Quando a psicóloga perguntou se havia algo que eu gostaria de dividir, soltei de uma vez. Recebi uma proposta de trabalho em outra cidade. E estou pensando seriamente em aceitar. Amanda ficou em silêncio. Respirou fundo. Baixou os olhos. Eu esperava lágrimas, desespero, mas não. O que ela disse me desmontou. Se esse é o melhor para você agora, eu vou entender. Eu não quero que você fique por obrigação. Eu quero que você fique se ainda houver amor. Não havia chantagem emocional. Apenas uma entrega sincera. Ali, percebi que aquela mulher já não era a mesma que me traiu. Ela havia passado pelo fogo. E, de alguma forma, estava se transformando. Voltei para casa com a cabeça fervendo. Tinha uma semana para dar a resposta. E cada dia parecia pesar mais. Na quarta-feira à noite, enquanto caminhava com o Thor pelo bairro, sentei num banco e olhei para as estrelas. Pensei em tudo. No menino que fui. No homem que me tornei. Em tudo que construímos, e tudo que foi destruído. E então, algo dentro de mim falou mais alto. Eu ainda a amava. Por mais que doesse, por mais que o medo quisesse me proteger, o amor ainda morava ali. Ferido, sim. Mas vivo. Na manhã seguinte, liguei para a empresa e agradeci pela oportunidade, mas recusei. Não por fraqueza. Não por apego. Mas por escolha consciente. Voltei para casa de alma leve, ainda que com o coração apertado. E quando contei para Amanda, ela desabou em lágrimas. Me abraçou como se segurasse algo frágil, precioso, que ela nunca mais queria soltar. Eu sei que nunca vou merecer o que você está fazendo por nós. Mas vou passar cada dia tentando te mostrar que valeu a pena. A partir dali, nossa relação mudou de novo. Começamos a reconstruir, mas de um jeito diferente. Sem fantasias. Sem idealizações. Com conversas sinceras, dores expostas, limites claros. Tivemos recaídas, sim. Teve dia em que eu surtava por insegurança. Teve noite em que dormíamos em silêncio. Mas algo nos guiava, o desejo genuíno de seguir em frente e juntos. As traições não foram apagadas. Mas foram cicatrizadas. Meses depois, fomos viajar. Nada glamouroso. Um chalé no interior, longe de tudo. Lá, ela me entregou uma carta. Escrita à mão.
Era um pedido de perdão definitivo. Mas mais do que isso, ou era um compromisso. Prometia nunca mais me ferir. Prometia ser leal não só a mim, mas a si mesma. Prometia fazer da dor que causou a maior motivação para fazer diferente dali em diante. E pela primeira vez desde tudo, eu chorei de paz. Depois da dor, o recomeço. Do lado de fora, talvez parecesse que voltamos a ser um casal comum. Mas por dentro, éramos duas pessoas completamente diferentes das que um dia disseram sim no altar. Algo em nós havia morrido, e, no lugar, nasceu uma nova forma de amar. Mais madura. Mais real. Mais consciente. Amanda passou meses provando, com atitudes, que não era mais a mesma. E eu passei o mesmo tempo lidando com o trauma, com os gatilhos, com o medo constante de ser enganado outra vez. Mas em algum momento, e nem sei exatamente quando, a confiança começou a voltar. Não com fogos de artifício, mas como um nascer do sol tímido, silencioso e firme. Voltamos a fazer pequenas viagens. Trocamos os celulares sem tensão. Voltamos a rir. Voltamos a sonhar. Mas, principalmente, aprendemos a conversar de verdade. Sem máscaras. Sem atalhos. E então, um dia, Amanda me chamou para uma caminhada no parque. Aquele mesmo parque onde nos encontramos depois da primeira grande crise. Ela estava nervosa, mas sorrindo. Tem algo que quero te mostrar. Me entregou uma caixinha de papel, feita à mão. Dentro, havia um chaveirinho com 2 pingentes, um com meu nome e outro com o nome Esperança. Eu queria te pedir algo de novo. Não para renovar votos, mas para construir novos. Totalmente novos. Do zero. Sem o peso do que passou, mas com a força do que aprendemos. Não teve plateia. Não teve fotógrafo. Só nós dois, ali, diante de tudo que sobrevivemos. Eu disse sim. E naquele momento, percebi algo que vale mais do que qualquer final feliz de conto de fadas. Perdão não é esquecer. É lembrar sem doer. É olhar para a cicatriz, e em vez de sentir raiva, sentir força. Hoje, estamos bem. Mais fortes do que nunca. A dor que nos rasgou foi a mesma que nos costurou de volta. Muita gente não vai entender minha escolha. Alguns dirão que fui fraco. Que ela não merecia. E tudo bem. Eu mesmo, por muito tempo, pensei isso. Mas só quem vive de dentro sabe o peso e o valor de uma decisão como essa. O perdão não foi dado de graça. Ele foi construído. Dia após dia. Choro após choro. Silêncio após silêncio. E se eu pudesse voltar no tempo e ainda passaria por tudo de novo? Não porque gostei da dor, mas porque, sem ela, talvez nunca tivesse conhecido a versão mais sincera de nós dois. Se você chegou até aqui, eu te agradeço. Essa história não é só minha. É de todos que já foram quebrados, mas decidiram colar os cacos com dignidade. Se você também está lidando com a dor da traição, ou precisa recomeçar depois de um fim, lembre-se. Você não precisa decidir tudo hoje. Mas precisa dar o primeiro passo. Mesmo que ele seja pequeno. Mesmo que ele doa. E acima de tudo, nunca esqueça do seu valor. Amor de verdade começa com amor próprio. Se essas 2 histórias te tocaram, compartilhe com alguém que precise refletir sobre os limites entre liberdade e compromisso. Porque às vezes, o que a gente precisa, não é abrir a relação. É abrir o coração, com honestidade, vulnerabilidade e verdade. Se você gostou do nosso conteúdo, inscreva-se no canal. Curta e compartilhe este vídeo. Nos cards da tela há outras confissões do Reddit sobre este tema. Clique já.